Olá, estamos iniciando mais um É Isto, seu canal de histologia humana. A aula de hoje tem como tema as glândulas tireoide e paratireoide. Iniciaremos pelo estudo da glândula tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina situada em nosso corpo na região anterior do pescoço, em proximidade à laringe e à traqueia, formada por dois lobos que são unidos pelo istmo. Consiste em uma glândula muito conhecida, mesmo entre as pessoas leigas, pois são relativamente comuns os distúrbios que afetam a tireoide, como é o caso do hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Nessa aula, nosso objetivo é descrever a histologia dessa glândula. Contudo, apenas para contextualização, lembro que essa glândula é capaz de produzir a triiodotironina, T3, e a tiroxina, também chamada de tetraiodotironina ou T4, que são os hormônios envolvidos na regulação do nosso metabolismo. A tireoide é capaz também de sintetizar outro hormônio, a calcitonina, envolvida na regulação dos níveis de cálcio sanguíneos. Voltando nossa atenção à histologia da glândula, é preciso compreender inicialmente que é um órgão encapsulado, pois é envolvida por cápsula de tecido conjuntivo frouxo, que além de circundar o órgão, emite septos que adentram o seu parênquima. Além disso, sustentando as células do parênquima do órgão, estão presentes as fibras reticulares, ou seja, fibras de colágeno do tipo 3. A tireoide é classificada como uma glândula endócrina folicular, ou seja, que se arranja em folículos, diferentemente de outras glândulas, como a hipófise e a adrenal, que se arranjam em cordões e que, por isso, são denominadas como glândulas endócrinas cordonais. Esses folículos, denominados folículos tireoidianos, funcionam como uma espécie de reservatório. São bolsas estruturadas por uma camada, portanto, epitélio simples de células secretoras, sendo que em sua cavidade ocorre o acúmulo dos hormônios produzidos. Os vasos sanguíneos encontram-se circundando estes folículos. As células que compõem esses folículos são células epiteliais cúbicas, chamadas de células foliculares ou tirócitos. Elas apresentam o núcleo central e esférico e encontram-se apoiadas sobre uma lâmina basal. Variações na morfologia dessas células são verificadas de acordo com a sua atividade, apresentando-se mais altas quando ativas e mais achatadas quando inativas. Esta diferença nas duas condições ocorre devido à necessidade de maior abundância citoplasmática para comportar maior número de organelas de síntese. A atividade das células também pode ser observada pela palidez do núcleo, rico em eucromatina, e, em microscopia eletrônica, pelo acúmulo de retículo endoplasmático rugoso na porção basal da célula. O diâmetro dos folículos também se altera com a atividade, havendo menor acúmulo de substâncias em seu interior quando a atividade é mais intensa. No interior desses folículos, portanto, de tamanho variável, nota-se em microscopia óptica a presença de um material amorfo e eosinofílico, ou seja, bem corado pela eosina em colorações de rotina. Esse material é denominado coloide e é composto por tireoglobulina, uma proteína iodada que é a forma de armazenamento dos hormônios T3 e T4 já citados nesta aula. Claramente, a síntese desta glicoproteína é de responsabilidade das células foliculares, mas estas mesmas células são as responsáveis por captar o coloide, por clivar a molécula de tireoglobulina, liberando T3 e T4 quando necessário,
para os capilares sanguíneos fenestrados que circundam os folículos. Esse fenômeno, de certa forma, pode ser observado em microscopia óptica devido à borda clara do coloide, indicando que foi removido do lúmen folicular. Ainda é importante lembrar que nos cortes histológicos, a região do coloide muitas vezes se apresenta com artefatos de técnica, verificando-se estriações do coloide e espaços entre a superfície do coloide e as células foliculares, inclusive devido à retração do conteúdo durante o processamento histológico. Além das células foliculares, outra célula de importância na tireoide é a célula C, também denominada como célula parafolicular devido à sua localização, ou seja, por se encontrar entre os folículos ao lado das células foliculares, isoladas ou em agrupamentos. São células pouco proeminentes na espécie humana, mas que, em animais, ao contrário, podem ser visualizadas mesmo em microscopia óptica. Quando comparadas às células foliculares, são células de núcleo maior e menos corado, inclusive com o citoplasma de tonalidade mais clara também. Essas células são as responsáveis pela síntese da calcitonina. Após termos compreendido a histologia da glândula tireoide, vamos tratar agora da paratireoide. São glândulas ovaladas que, como seu nome indica, se encontram localizadas em proximidade à tireoide, mais especificamente nos polos da face dorsal da tireoide, sendo encontradas normalmente em número de 4 no nosso organismo. É responsável pela síntese do paratormônio, ou PTH, que é capaz de aumentar os níveis séricos de cálcio. Assim como a tireoide, é revestida por cápsula de tecido conjuntivo que se continua com a cápsula da tireoide e, por isso, é possível a visualização destas duas glândulas em um mesmo corte histológico. Essa cápsula também adentra o órgão na forma de septos, mas existem também as fibras reticulares funcionando como arcabouço para as células do parênquima da glândula. E essas fibras reticulares se ancoram no tecido conjuntivo da cápsula e dos septos. Os septos de tecido conjuntivo, assim como na tireoide, conduzem vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos para o interior da glândula. Diferentemente da tireoide, o parênquima se organiza em cordões, caracterizando uma glândula endócrina cordonal, com a presença de capilares sanguíneos fenestrados, entremeados com esses cordões celulares. Estes cordões são compostos por dois tipos celulares, as células principais e as células oxífilas. As células principais são as responsáveis pela secreção do PTH. São as mais numerosas, porém menos volumosas do que o outro tipo celular. Apresentam morfologia poligonal e têm núcleo central arredondado e citoplasma claro. A coloração do citoplasma varia com a atividade desta célula, devido ao retículo endoplasmático rugoso. Já as células oxífilas são mais arredondadas, maiores e mais claras. Seu citoplasma é acidófilo devido à abundância de mitocôndrias. Contudo, sua função é desconhecida. Com o avanço da idade, é comum a observação de acúmulos de tecido adiposo em cortes histológicos desta glândula. Com isso, finalizamos o estudo das glândulas tireoide e paratireoide e, por hoje, é isto.